Oi, gente, tudo bom? Estou aqui para fazer umas orientações para todos aqueles alunos que conseguiram terminar a parte do estágio prático. Então, todos aqueles alunos que deu tempo, que conseguiu terminar o estágio, vai passar para essa próxima etapa, que é a elaboração do relatório. O que nós combinamos é que teríamos uma aula sobre relatório. Como não deu por conta dessa pandemia do coronavírus, eu vou fazer umas orientações e vou disponibilizar todo o material para vocês elaborarem o relatório. Duas dicas. Quem já tem um modelo de relatório ou quem já começou a fazer, vai compactar, vai organizar o seu relatório conforme as minhas orientações a seguir. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é o relatório de estágio? O relatório de estágio é um documento formal que reúne de forma detalhada todas as tarefas que o estagiário realizou ao longo da sua experiência. É um texto descritivo. Por que descritivo? Porque você vai descrever toda a sua experiência. E a gente vai fazer, não podemos fazê-lo de forma aleatória. Então, é aconselhável, é recomendável a gente seguir as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, todo esse material que eu elaborei para vocês estão de acordo com a ABNT. Então, vamos começar. Geralmente, um relatório possui de 15 a 80 páginas. Eu posso ter 80 páginas? Pode. Agora, é difícil você chegar a 80 páginas, mas pode ter. Não pode ter, em hipótese alguma, menor que 15. Então, o seu relatório não pode ser menor, não pode conter menos que 15 laudas. O aluno, ao terminar o seu relatório, ele vai ter que obrigatoriamente anexar todos os documentos, frequência, planejamento, tudo aquilo que você utilizou naquelas fichas, você vai ter que anexar ao seu trabalho final. Então, a estrutura do relatório de estágio. Como todo e qualquer trabalho, de acordo com as normas da ABNT, ele está estruturado em 3 elementos. Elementos pré-textuais, elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então, com o relatório também não é diferente. O seu relatório vai estar dividido em 3 categorias. Elementos pré-textuais, elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então, o que é e o que seriam esses elementos pré-textuais? O relatório ele deve começar com a capa, folha de rosto, agradecimento, listas, dedicatórias, se você quiser, dedicatória, agradecimento, listas, esses são elementos opcionais. Você só coloca se você quiser. O que é obrigatório nos elementos pré-textuais? É a capa, a folha de rosto. Então, esse tem que constar no seu relatório. Então, eu vou falar de cada um deles. Então, aqui, a capa. A capa deverá seguir de acordo com as normas da ABNT. Deve constar o nome da instituição, nome do aluno, o título do trabalho, que é o nome do estágio, cidade, mês e ano. Veja a seguir no modelo que eu vou mostrar. Então, aqui em cima é o nome da faculdade. Então, vocês vão lá, colocam em caixa alta. No final do material que eu vou mandar para vocês, segue essas normas. O que é em caixa alta? Só relembrando, tá? A caixa alta é letra maiúscula. Então, no final do material de vocês, eu faço uma orientação dizendo o que é o que tem que ser em caixa alta, o que deve ser em negrito e o que não deve ser. Então, a gente começa aqui, tá? Com o nome da instituição, depois o nome do aluno, logo em seguida, centralizado, depois o nome do trabalho. Como é o nome do trabalho? É relatório de estágio supervisionado
em educação especial, porque essa etapa que vocês estão fazendo é educação especial. Então, repetindo, relatório de estágio supervisionado em educação especial. Depois vem o nome da cidade, cada um coloca o nome da sua cidade, o mês e o ano, ok? Então, aí a gente vem para folha de rosto. Em outra lauda, certo? Quando for seguida, eu vou dizendo. Então, até agora, nós temos a primeira lauda, que é a capa, a segunda lauda, que é a folha de rosto. Então, a folha de rosto também não tem o nome da instituição, certo? Ela começa diretamente com o nome do aluno, o título do trabalho, que é o mesmo título do trabalho que você usou na capa. Depois, o texto de introdução está aqui logo abaixo, ó. Relatório apresentado como requisito final para aprovação na disciplina de estágio curricular supervisionado em educação especial do curso de licenciatura plena em pedagogia da faculdade, aí vocês colocam FAEM e todo o significado da sigla FAEM. Então, esse é o texto de introdução que vocês vão usar. Cidade, mês e ano, assim como a capa. Então, vamos lá para o modelo da folha de rosto. Então, como vocês veem aqui, ó, tem o nome do aluno, depois o nome do estágio, o texto de introdução. Eu quero que vocês observem nos modelos como é que cada coisa fica organizado. Então, olha o texto de apresentação, ele fica à esquerda do trabalho, depois Florian, aliás, o nome da cidade, o mês e o ano do mesmo jeito que tem na capa, certo? Depois da folha de rosto, tá? Para quem for colocar dedicatória, pensamento, é logo após essa folha de rosto, tá? Por que que eu não coloquei aqui? Porque eles não são elementos, não são itens obrigatórios conforme a ABNT. Então, só se vocês quiserem usar. Mas se forem usar, é logo após a folha de rosto. Depois da folha de rosto, nós temos o sumário, muitos conhecem como índice, tá? O sumário, em outra lauda, segue esse modelo aí. Você usa o nome sumário e logo em seguida você coloca tudo aquilo que vai constar no seu relatório. Lembrando que é em caixa alta, tem esses pontinhos, depois as páginas. Esse é um dos itens que você só faz após todo o trabalho estar digitado. Por quê? Porque só então você terá noção de onde em qual página cada elemento vai ficar, certo? Depois nós temos os elementos textuais. Começa pela apresentação, que é em outra lauda. Observe por que eu estou dizendo isso. Porque quando tiver necessidade, que vai chegar o momento no corpo do trabalho, que você vai seguir direto. Mas aqui é uma única lauda para a apresentação. Eu poderia dizer também que a apresentação é o que nós chamamos de introdução do trabalho. Então, na apresentação, o aluno deve fazer uma breve apresentação da sua experiência nas atividades desenvolvidas ao longo do estágio supervisionado em educação especial. Aqui você pode colocar a importância do estágio, o que é que você, na opinião de vocês, embora seja a opinião de vocês, lembre que todo o trabalho é escrito em terceira pessoa. Você não pode colocar eu, só relembrando isso que eu já falei em sala de aula. Você não pode colocar eu, você não pode colocar verbos em primeira pessoa, do singular, ok? Então, depois vocês também podem colocar, apresentar aqui na introdução, na apresentação, a instituição onde você estagiou. O nome, CNPJ, o endereço, esses detalhes específicos de cada instituição. Aí aqui olha o modelo. Se vocês observarem, ele vai seguir todo o trabalho com um esquema. Então, a partir da apresentação, você coloca o item 1, tá? Que é o símbolo 1. Agora, detalhe que vocês não podem esquecer. De acordo com a BNT, você não pode colocar um ponto apresentação.
tá? Você vai colocar só o número 1 e o nome e a apresentação em caixa alta e em negrito. Aí você vem, escreve aqui toda a apresentação do seu trabalho, toda a sua experiência que você teve durante esse momento e fala da instituição que você estagiou. Normalmente, esta é uma lauda que ela vai de 1 a 1,5 lauda, no máximo 2, não precisa se prolongar muito nesse item, tá? Então, uma lauda e meia já está de bom tamanho. Depois, nós temos o relato de experiência, tá? Prestem muita atenção que aqui é o que nós vamos chamar de corpo do trabalho propriamente dito. Então, a observação do campo de prática do laboratório. É aqui onde você vai descrever quantitativamente e qualitativamente todo o momento de prática que você executou durante o estágio. Então, tudo. Como foi o desenvolvimento das atividades, como foi o seu relacionamento com os alunos, quais as necessidades específicas que você encontrou em cada turma. Então, tudo que você vivenciou durante o estágio, você vai colocar aqui no seu relato de experiência. E aí nós temos cada tópico aqui que está em negrito, aliás, em caixa alta, vai seguir como um tópico do corpo de trabalho de vocês. Então, primeiro você vai falar sobre o planejamento didático-pedagógico. Não é o seu planejamento, é o planejamento da escola. Então, aqui o aluno vai descrever como o campo de prática executa o seu planejamento didático-pedagógico. Como é que eles se organizam e como você se organizou dentro da metodologia da escola para também planejar. Lembram vocês que uma das etapas do estágio é o planejamento. Você, juntamente com o professor, juntamente com a escola, que deveria ter participado desse planejamento didático-pedagógico. Então, o primeiro tópico do campo de experiência é esse. Depois a gente vem aqui para a docência. Então, aqui você vai descrever sua experiência na sala de aula. Como foi, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos que você descobriu e que você encontrou nesse momento. Então, nesse item docência, você vai falar diretamente da sala de aula. Como foi que você lidou com os alunos portadores de necessidades especiais e tudo mais. Tá? É interessante relatar situações reais da relação professor-aluno, ou seja, da sua relação nesse momento com os alunos e também do professor da sala de aula. Depois nós temos a gestão escolar administrativa em relação ao campo de estágio. Quer dizer, aqui é bem simples, você vai falar um pouco, você vai produzir um texto, como se dá esse relacionamento da gestão escolar da escola e a educação especial. O gestor pensa alguma atividade específica para os alunos portadores de necessidades especiais, como é esse relacionamento, ou a gestão escolar simplesmente ignora esses alunos e trata eles como qualquer outros, como se dá a interação e também a inclusão social desses alunos na gestão escolar e administrativa da escola. Então, também fica a dica, sempre, gente, foque nos pontos reais que aconteceram dentro dessa relação. Todos esses elementos seguem na mesma lauda. Por isso que eu estava sempre falando quando era uma lauda diferente. Então, aqui, você vai separar simplesmente por tópico esse relato de experiência e segue na mesma lauda. Você só muda de lauda quando não der mais para digitar. Observe aqui o modelo. Então, aqui vocês vão colocar, lembra que a apresentação foi o item 1, então o relatório de experiência é o item 2. Lembrando, mais uma vez, não tem o ponto, tá? As normas da ABNT já tem algum tempinho que tirou o pontinho da sequência de símbolo. Só tem quando é seguido, que eu vou já mostrar aqui. Então, se vocês observaram, 2.2, relato de experiência. Agora, como é seguindo o 2, aí você vai utilizar o ponto. Mas não usa quando termina, 2.1, aí não tem ponto quando termina o 1, certo? Então, 2.1, aí vocês colocam observação do campo de prática do laboratório.
Aí você vai descrever tudo aquilo que eu explico no slide anterior. Terminou? Item 2.2, planejamento didático pedagógico. Item 2.3, docência. E o 2.3, aliás, 2.4, que é a parte lá administrativa que vocês vão falar. Esse aí é só um exemplo que eu utilizei, mas no lugar desse, supervisão e coordenação pedagógica, você vai usar o item, deixa eu mostrar novamente para não ter dúvida, é esse item aqui, que é o 2.4, certo? Que é a gestão escolar e administrativa em relação ao campo de estágio. Seguindo, aqui nesse relato de experiência, você deve focar sempre no que foi feito, por que foi feito, como foi feito, quais os instrumentos, equipamentos, recursos que vocês utilizou para fazer essa experiência de estágio, qual a aprendizagem adquirida com os alunos, o que vocês também aprenderam, vocês podem colocar, e qual a dificuldade também, facilidade. Isso é um relato geral de tudo aquilo que vocês vivenciaram na sala de aula. Então, vocês podem falar, não pode esquecer que é impessoal, ou seja, verbo em terceira pessoa. Além de falar sobre as vivências, o relatório de estágio deve embasar também a análise em referências bibliográficas. Então, quando você for relatar sobre uma experiência de sala de aula, você pode estar citando autores, você deve embasar toda a sua produção de acordo com referências bibliográficas que vocês tiraram em livros, artigos, leis, tudo aquilo que serviu como base para o trabalho de vocês em sala de aula no momento do estágio. Depois nós temos as considerações finais. Terminou aqui, só lembrando, terminou esses tópicos do relato de experiência, não sei, aqui pode dar 4, pode dar 5, 6, 7, 8 laudas, não sei, vai depender do quanto vocês têm para escrever. Terminou isso aqui, aí vocês vêm para as considerações finais, que é a mesma conclusão. Então, nas considerações finais é uma outra lauda. Não pode seguir lá no relato de experiência. Terminou o relato de experiência, vocês começam as considerações finais. Então, aqui o aluno deve concluir o relatório, apontando de forma objetiva os pontos positivos e negativos da vivência no laboratório de estágio. Inclusive, indicando sugestões para melhorar o ensino no campo de prática do laboratório. O que é as conclusões? As conclusões é um texto que você finaliza tudo aquilo que você vivenciou durante o estágio. Você vai falar o que você aprendeu, o que serviu, quais as suas conclusões, se o estágio é realmente necessário ou não nessa etapa de vida do aluno, e o que você sugere, o que não foi bom, o que não deu certo, que você sugere para melhorar e até mesmo para melhorar para a escola. O que vocês viram que pode melhorar para a escola. Então, esse é o momento de você fechar tudo aquilo que você aprendeu, todas as suas conclusões. Seguindo aqui um modelo, fica desse jeito. Lembra que o relato de experiência era o item 2. Então, agora as considerações finais é o item 3, tá? Você pode usar considerações finais ou conclusões. Aqui eu coloquei considerações finais, mas se você colocar conclusões também, conclusão, não vai estar errado. Então, aqui faz o texto, uma lauda, 2 laudas. Não passem, por favor, de 2 laudas. No máximo, 1 lauda e meia já está de bom tamanho. Depois, a gente tem os elementos pós-textuais. Lembrando de novo que nós tivemos elementos pré-textuais, elementos textuais e agora os elementos pós-textuais. Então, os elementos textuais é diretamente as referências, de acordo com as normas brasileiras 6023 e os anexos. As referências em uma lauda, o anexo também, certo? Não é na mesma lauda. Então, aí são laudas diferentes. Como é que vocês vão organizar? Então, o que seriam as referências? Antigamente, a gente usava as referências bibliográficas. Hoje, você não usa mais referências bibliográficas. Por que você não usa? Porque muita coisa você tira. Antigamente, presumia que você só usava referências de livros. Hoje, você usa referências
Você pode ter como base teórico revistas, artigos, sites. Então, cada referência que você for usar, por favor, vocês precisam consultar a ABNT. Se tiver dúvida, professora, eu pesquisei um site, não sei como colocar. É só mandar no meu WhatsApp, tá? Ou através do e-mail, que eu oriento vocês como fazer cada referência, tá? Então, aqui vocês vão colocar todos os documentos e autores citados. Tudo aquilo que você utilizou no corpo do trabalho, obrigatoriamente tem que constar nas referências. E ele vai estar organizado desse jeito. Item 4, sem o pontinho, não esqueça, o nome e referências, e aí aqui você descreve todas as referências que você usou. Tem quantidade de lauda? Não. O que vai determinar as quantidades de lauda é o tanto de referências que você usou, tá? Então, se você usou referências muitas que dá 2 laudas, então serão 2 laudas. Aí nós temos os anexos ou apêndice. O que é isso aqui, tá? Eu vou explicar o que é um anexo e o que é um apêndice. O anexo é tudo aquilo que você utiliza que não é de autoria sua, certo? Então, nós chamamos de anexo. Se você usou um texto, se você usou uma brincadeira, mas não é sua, claro, não foi você que criou, então nós chamamos isso de anexo. Fica entre os anexos todas as fichas que vocês levaram para a escola para ser preenchida são anexos. Professora, o que é apêndice? Apêndice é tudo aquilo que você criou, ou seja, todas as coisas, todas as atividades que você criou, que é de autoria sua, então a gente chama de apêndice, certo? Então, vocês vão dividir agora os anexos e os apêndices, se caso se você tiver criado alguma coisa. Olha aqui como é que vai estar organizado. Bem centralizado, no meio você coloca o nome anexo, se for anexo, e apêndice, se for apêndice. Tá? Numa única lauda você coloca o nome, anexo ou apêndice. Aí só em seguida você coloca tudo aquilo que for de cada categoria. As fotos, tudo que você achar necessário que comprove a sua experiência de estágio, vocês vão colocar nesses 2 itens, tá? Foto das atividades, os projetos, todo documento que você julgar necessário para comprovar que você estagiou, você colocar dentro dessas 2 categorias, que é o anexo e o apêndice. Nós estamos finalizando. E, por isso, eu acho que eu terminei aqui as partes obrigatórias. Então, referências, apêndice, que é o anexo ou apêndice. E só para relembrar vocês, tá? Lá no texto de introdução, vocês vão colocar, vão especificar todos os momentos de estágio que vocês tiveram. Que só lembrando, foi a observação, que é o mesmo diagnóstico, que foi em 10 horas. O momento de planejamento também 10 horas. Momento de prática 30 horas. E o momento de sistematização, que é a elaboração desse relatório, que também 10 horas. Somando tudo, dá 60 horas aulas de estágio. Ok, gente? Eu espero que esse vídeo vai ajudar vocês nesse momento importante, mas a apostila com todos os detalhes, com todas as orientações das normas da ABNT, para que você possa produzir o seu relatório. Lembrando que quando passar essa epidemia, nós vamos ter ainda mais uma aula, que seria a aula do relato de experiência, onde vocês irão produzir um banner ou material em slide, que vocês irão relatar para toda a sala como foi esse momento de estágio curricular. Aí outra coisa, todos os trabalhos, antes de ser impresso, precisam ser enviados para o meu e-mail, porque só pode ser impresso depois que eu autorizar. Para não acontecer de vocês imprimirem material, relatório que não esteja de acordo com minha orientação, eu preciso ver, eu preciso corrigir antes que vocês imprimam. Se vocês imprimirem e estiver errado, eu não vou corrigir, eu não vou dar nota. Então, todos os relatórios primeiro enviados para o meu e-mail, depois é que eles serão impressos. Tá bom, gente? Valeu, obrigada e até a próxima.